Gente, o tema agora, modelo UFMS, FUVEST, um tema muito atual, muito a cara desse ano, em tempos de conflito, dois pontos, conflitos, né? A necessidade da formação crítica do cidadão. É um tema que mostra bem o cenário político, econômico e social, geopolítico que a gente tem hoje no mundo, e a gente vai discutir uma série de questões aqui, os porquês as origens desses conflitos, né? As possibilidades de repertório para a gente discutir isso, e obviamente essa intolerância surgindo no mundo, beleza? Ok, o que a gente faria? Começaria como? Uma boa pedida é a gente usar o filme Guerra Civil. Esse filme aí com Wagner Moura, em que ele mostra essa possível divisão dos Estados Unidos, uma guerra civil, né, entre dois lados, e essa polarização muito forte existente nos Estados Unidos, e esses jornalistas nessa narrativa, né, documentando essa guerra civil por conta desse processo intenso de polarização que ocorre nos Estados Unidos. Ok, é uma boa pedida esse filme do Guerra Civil com Wagner Moura. Tudo bem, além do filme a gente tem 1984, o livro lá do George Orwell, uma pedida muito boa para a gente discutir essa questão de líderes políticos que agem de maneira controladora e manipuladora sobre o cidadão e como isso gera um mal-estar e um conflito, um embate uma tensão muito forte na esfera social. Então é uma boa pedida 1984 sobre esse grande controle social exercido pelo Estado, ok? Sandro, mas se eu fosse usar Guerra Fria para mostrar o início desse conflito lá, capitalismo versus socialismo, e se eu trabalhasse com essa ideia no meu texto, para abrir, seria uma boa pedida? Seria muito bom você também trabalhar com isso, de boa? E só mais uma diquinha assim, que país é esse? A música do Renato Russo, muito boa para você discutir essa convulsão social, essas mudanças que ocorrem. A música é de 75, é de 78, tá? Mas ela é muito presente ainda no país. Ok, escolher um desses repertórios aí perfeitos, aí você mostra que esses conflitos, esses embates, eles têm se tornado uma frequente no país. Eles têm ocorrido de maneira consistente e persistente no Brasil e no mundo. Lembrando que não é Enem, porque se fosse Enem seria Brasil, então o tema abre para o mundo, né? E o que a gente usaria para fechar nossa introdução? Você poderia trabalhar com uma tese mostrando essa naturalização dessa intolerância, uma boa pedida para o seu D1, né? E no D2 você poderia mostrar essa ausência do senso crítico, essa necessidade da formação do cidadão, formação crítica, a necessidade da educação, né? Para a formação desse senso crítico e do equilíbrio social. Seria uma boa pedida para o seu D2, fechou? Sandro, como que eu abro o meu D1? No D1 seu, você pode abrir mostrando como que esse mundo que nós vivemos nesse século XXI, ele é um período marcado pelas intensas transformações sociais, políticas, geopolíticas, e é um período, conforme o Modernidade Líquida do Bauman, é um período marcado pela transitoriedade, tudo flui, tudo nessa liquidez, ou seja, as coisas se transformam numa velocidade muito grande e, obviamente, a gente tem a formação por falta desse substrato, dessa base, uma formação de uma sociedade cada vez mais individualista, cada vez mais egoísta, daí o surgimento desses embates e desses conflitos que existem na sociedade. Então já é uma boa pedida você trabalhar com modernidade líquida do Bauman para procurar compreender e situar bem esse surgimento desses conflitos, ok? E se você pegasse esse conflito existente, por exemplo, Ucrânia versus Rússia, seria uma boa pedida? Seria uma boa pedida. Você mostrar a invasão da Rússia, procurando anexar ali um território da Ucrânia, anexar a Rússia, né? Seria uma boa pedida você trabalhar um bom repertório para você mostrar esse conflito que hoje, que antes não tinha o nome de guerra, mas se tornou, não admitido pelo Putin, né? E hoje já se configura realmente como uma guerra. E uma guerra desnecessária, não é? Que já ilógica, né? Então é uma boa pedida para você trabalhar no seu D1 e mostrar esses conflitos que vão ocorrendo persistentemente no mundo, fechou? Beleza, você mostrou com um exemplo, com um repertório, essa questão dos conflitos que vão acontecer no mundo, e o que você usaria no seu D2, por exemplo? Você poderia mostrar que a ausência dessa formação do cidadão, que é facilmente manipulado via meios de comunicação, por exemplo, essa ausência da formação educacional
que deveria ser uma base para esse cidadão, por meio de argumentos e por meio do raciocínio lógico, chegar a uma postura, a um consenso, a uma medida equilibrada. A gente não tem isso hoje. Para isso a gente poderia usar o Aristóteles, pegando aquele conceito de homem como animal político, o homem como um ser social, um ser sociável e, portanto, tendo as suas ações baseadas na racionalidade, no entendimento, no fato barra razão. É o que a gente não tem hoje, né? A gente não tem essa postura equilibrada no sentido de racionalidade, no sentido de socialização, sociabilidade. A gente não tem esse princípio aristotélico posto em prática na sociedade. E aí, só para lembrar bem aí, Sandro, mas você falou da questão educacional. Da questão educacional, você poderia lembrar de uma trinca aí do Paulo Freire: aprender, humanizar e transformar. Pegando essa trinca aí bacana de verbos, você poderia discutir como a ausência desse aprender, desse humanizar e transformar, só é possível essa transformação, segundo esse conceito do Paulo Freire, essa ideia bacana. Essa transformação social só seria possível por meio da educação. Ou seja, esses embates, esses conflitos, isso que ocorre de maneira efervescente no século XXI, isso poderia ser minimizado por meio de um posicionamento crítico mais equilibrado. É o que a gente não nota hoje, e a gente vê que essa linha de raciocínio indicativo do Paulo Freire não é seguida e não é posta em prática nesta sociedade, beleza? Aí você fecha o seu D2, discuta isso muito bem, se posicione, e aí você fecha. Lembrando que é conclusão, não é PI. Ela vai ser mais curta. Então, na sua conclusão, retoma. Mostra que realmente vivemos em tempos de conflito, vivemos em tempos de combate, de manipulação, e esses embates vão desde o campo político até essas transformações sociais intensas, e a gente caminha numa direção de ausência, e é notória a falta, a ausência da formação do senso crítico do cidadão e a importância, a relevância aí da educação nesse cenário, beleza? Um texto perfeito para a gente discutir. É isso, bom trabalho.